trazendo a fazenda para viver em outro mundo. Capítulo 307 – Batalha Oculta. Autor: Mindil. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Luiz.xd. Os lobos demoníacos da pradaria eram universalmente reconhecidos como um desastre entre os homens-fera, especialmente durante o inverno. No inverno, enquanto os homens-fera não saíssem para pastar, o método dos lobos de adquirir comida se tornava escasso, pois eles iriam formar enormes grupos e atacariam algumas pequenas tribos, causando danos enormes. Essa matilha de lobos que o grupo de Zalhai encontrou era bem grande, com cerca de 100.000 lobos. Cada lobo estava evidentemente muito magro, seus olhos emitiam uma luz verde feroz. Pode-se ver de relance que eles tinham passado fome por muito tempo. Qualquer um que tivesse fome era muito perigoso, pois eles iriam atacar qualquer forma de vida que eles pudessem ver. Vendo este grupo de lobos famintos, Wales ficou imediatamente alerta, avançando cautelosamente. Durante a noite, enquanto eles dormiriam, Wales queria que alguém ficasse de vigia, mas ao invés disso, Al-Rai enviou seus mortos-vivos para atuar como sentinelas. De fato, Al-Rai não estava simplesmente mandando seus mortos-vivos como sentinelas, ele na verdade, estava planejando exterminar os lobos. Atualmente, Al-Rai pode ver que na matilha de lobos, tinham diferentes tipos de lobos misturados. Zalhai queria capturar esses lobos e ver se eles seriam capazes de fazer o rancho subir de nível. Ele ficaria satisfeito se o rancho pudesse ser atualizado. À noite, quando Wales e os outros descansavam, Al-Rai imediatamente fez Kair sair e liberar um pouco de gás tóxico no acampamento. A potência do gás tóxico era muito baixa, apenas o bastante para fazer os homens-fera apagarem. Depois de fazer isso, Al-Rai continuou a lidar com os lobos demoníacos. Zalhai liberou todos os mortos-vivos que ele tinha adquirido e os fez cercar os lobos. Embora esses lobos fossem fortes, eles não podiam se comparar com 600.000 mortos-vivos. Além disso, eles estavam encurralados, todas as chances de fuga haviam desaparecido. No final, Zalhai conseguiu eliminar os lobos, enquanto capturava alguns. Tudo isso demorou 3 horas. Depois de cuidar dos lobos, Zalhai imediatamente os enviou para o rancho espacial. Dentro do rancho, uma notificação podia ser ouvida. Animal variante de lobo detectado. Nível 25. Tempo de maturação do animal, 20 horas. Pode produzir descendentes 5 vezes. Produz 5 filhotes por vez. Consome 2 alimentos por hora. Digitalizando animal. Animal agora por ser comprado na loja. Animal variante de lobo detectado. Nível 25. Tempo de maturação do animal, 20 horas. Pode produzir descendentes 5 vezes. Produz 5 filhotes por vez. Consome 2 alimentos por hora. Digitalizando animal. Animal agora pode ser comprado na loja. Ver 5 da mesma notificação fez Al-Rai confuso, ele não sabia o porquê. Ele imediatamente foi dar uma olhada na loja e viu 5 fotos de animais na forma de lobo. Zalhai agora entendeu. Embora esses lobos fossem coletivamente rotulados como lobos demoníacos, eles também eram divididos em muitas raças, e o espaço parecia haver diferentes raças como novos animais, o que era uma vantagem para Zalhai. Neste momento, uma notificação pode ser ouvida de novo. Animal variante de lobo. Criatura agressiva. Listada como peste. Adicionada ao espaço como uma peste. Pode ser liberada para destruir inimigos. O rancho espacial atendeu aos requisitos do aumento de nível. Atualizando para o nível 8. Aguardando ansiosamente pelos esforços adicionais do anfitrião. Zalhai ficou surpreso. A atualização do espaço não era nada novo, mas o que eram essas pestes? Ele estava confuso. Ele imediatamente perguntou para Kair. Pragas acabaram sendo uma função do espaço agrícola. Originalmente, o espaço podia enviar alguns animais selvagens ao espaço de um amigo para destruir suas plantações e ganhar alguma experiência. Mas agora,
o espaço tinha se integrado com Zalhai, e também não havia fazenda de amigos para enviar seus animais selvagens. Assim, essa função foi transformada numa função de liberar peste, e esses lobos demoníacos foram classificados como pestes, então a função foi desbloqueada. Zalhai estava em êxtase, essa função era muito formidável. Ele viu este desenvolvimento como um bom sinal. O rancho tinha acabado de subir para o nível 8. Ele agora esperava que o rancho chegasse no nível 10 em breve. Ele queria olhar para as vantagens que o nível 10 podia fornecer. Mais importante ainda, ele não apenas subiu o nível do rancho, ele também adquiriu cerca de 100.000 carnes de lobo, pele e ossos. Essas coisas eram valiosas. O rosto de Zalhai estava muito feliz ao sair do espaço, ele não pensou que seus ganhos seriam tão grandes. A função de lançamento de peste, essa seria sua arma especial. O espaço era muito duas caras, completamente alinhado com a personalidade de Zalhai. Na manhã seguinte, Wales e os outros acordaram, eles sentiram que não tiveram um sono muito bom. Depois de se levantar, eles se sentiram muito esgotados. Entretanto, depois de Zalhai servir o café da manhã para eles imediatamente recuperaram suas forças. Zalhai sabia que eles estavam envenenados, embora não fosse muito potente, ainda teve algum efeito. Portanto, Zalhai adicionou um pouco de líquido da vida na sopa de argali que ele serviu. Isso não apenas removeu o veneno, mas também recuperou completamente suas forças. Quando eles começaram a se mover, Wales de repente sentiu algo errado, parecia ter alguns traços de batalha nas planícies ao redor, assim como o óbvio desaparecimento dos lobos. Wales imediatamente concluiu que isso deve ter sido feito por Zalhai. Durante a noite toda, ele deve ter cuidado dos lobos. Em relação ao movimento de Zalhai, Wales estava grato, ele estava consciente sobre a força desses lobos demoníacos. Mesmo se eles não pudessem se comparar com a força dos touros hercúleos, enfrentar 100.000 certamente traria perdas. Ter perdas antes de chegar no acampamento do admirável Rei do Oeste não era favorável para Wales, já que isso teria um impacto na moral de seus homens. Mas, Zalhai já cuidou disso, os salvando dessa crise. Os touros hercúleos se moveram pela estrada novamente. Desta vez, os escravos estavam olhando para Zalhai como se ele fosse o deus besta, sua adoração por ele já havia superado a de Wales. Durante os próximos dias, eles não encontraram nada de especial, mas eles tinham encontrado alguns corpos de touros lutadores. Pode-se ver por esses cadáveres que eles haviam sido atacados por lobos demoníacos, exceto por alguns ossos grandes. Os ossos pequenos foram completamente consumidos, mostrando a ferocidade dos lobos demoníacos. Deixando-os com apenas alguns ossos, Zalhai não tinha como transformar esses cadáveres em mortos-vivos. Magia não era onipotente. Com o objetivo de reviver um cadáver em um morto-vivo, também tinha várias condições e ter um cadáver completo era um dos requisitos básicos. Zalhai não pôde reviver esses cadáveres, e Wales era incapaz de aplicar seu ódio nesses pedaços de cadáveres. Depois de 5 dias, o acampamento do admirável Rei do Oeste apareceu à vista, e Wales desacelerou. Eles observaram cuidadosamente o acampamento do admirável Rei do Oeste. O grande acampamento estava muito calmo, não tinham comoções. Wales viu que os céus começaram a escurecer, então eles pararam e se prepararam para encontrar o admirável Rei do Oeste amanhã. A noite passou silenciosamente. Zalhai estava preocupado que o admirável Rei do Oeste pudesse lançar um ataque noturno. Ele achava que o admirável Rei do Oeste agora deveria estar ciente do contra-ataque dos touros hercúleos. Neste caso, eles deveriam estar se preparando, e agora que os touros hercúleos haviam se aproximado do acampamento do admirável Rei do Oeste que era mais fraco, então a única chance que eles poderiam lutar contra os touros hercúleos seria em um ataque noturno. Apenas então eles teriam alguma chance de derrotar os touros hercúleos. Mas agora, não havia nenhum movimento vindo do acampamento do admirável Rei do Oeste, como se não houvesse nada de errado. Isso deixou Zalhai intrigado. Zalhai encontrou Wales e foi discutir o assunto com ele, e Wales e os outros também estavam intrigados.
Agora eles estavam suspeitando que os fugitivos não vieram para o acampamento do Admirável Rei do Oeste para procurar por refúgio, assim o Admirável Rei do Oeste não tinha ideia do que aconteceu. Cedo da manhã seguinte, depois de comer o café da manhã, Al-Rai armazenou suas tendas e eles imediatamente foram para o acampamento do Admirável Rei do Oeste. Quando eles estavam a cerca de 5 horas de distância do acampamento, uma comoção aconteceu dentro do acampamento, então uma unidade da cavalaria saiu correndo. Wales não parou, e em vez disso ele continuou avançando, mas todos eles já tinham retirado seus enormes machados, logo as duas cavalarias se encontraram. Wales olhou para a pessoa que liderava o grupo, o que acabou sendo o Admirável Rei do Oeste. O Admirável Rei do Oeste estava usando sua armadura de ferro e, embaixo dessa armadura, ele estava usando roupas de algodão. O Admirável Rei do Oeste olhou para Wales. Ele pareceu atordoado por um momento, depois olhou para o exército de Wales. Sua testa enrugou um pouco, então ele foi para frente e fez uma saudação. Admirável Rei do Oeste cumprimenta o Príncipe Wales. Wales olhou para o Admirável Rei do Oeste e disse: Admirável do Oeste, eu agora sou o chefe da tribo do Touro Hercúleo. Ao mesmo tempo, eu também queria lhe contar boas notícias. Nós já derrotamos a tribo do Touro Lutador e recuperamos nosso acampamento, agora os touros lutadores caíram. Você tem algo a dizer? O Admirável Rei do Oeste olhou para Wales com uma face calma e respondeu: Eu cumprimento o chefe da tribo. O Admirável do Oeste havia se preparado para ajudar. Mas eu não achei que o chefe da tribo não precisasse do Admirável do Oeste para derrotar o chefe da tribo do Touro Lutador. O coração do Admirável do Oeste está muito feliz. Wales olhou para o Admirável Rei do Oeste. Ele não pensou que o Admirável Rei do Oeste fosse tão sem vergonha, dizendo mentiras descaradas em seu rosto enquanto agia de forma honrada. Wales riu loucamente e respondeu: Você disse que queria me ajudar? Ha ha ha! Me ajudar? Me ajudar rebaixando minhas irmãs em escravas? Eu realmente devo dar minha gratidão a você. A expressão do Admirável Rei do Oeste mudou. Meu rei, se eu não fizesse isso naquela época, o chefe da tribo do Touro Lutador não me deixaria em paz. Eu queria salvar meu poder de luta para o meu rei, então eu fiz isso. Por favor, perdoe meus pecados, meu rei. Wales de repente riu. Ele calmamente olhou para o Admirável Rei do Oeste. Realmente. O Admirável Rei do Oeste rapidamente respondeu. O Admirável Rei do Oeste não ousaria mentir. Wales assentiu, depois disse: Admirável Rei do Oeste, você está certo, parece que eu te ofendi. Certo, nesses dias, teve algum touro lutador que buscou refúgio com você. Admirável Rei do Oeste imediatamente balançou sua cabeça. Não, nós não vimos nenhum touro lutador fugitivo. Foi por causa disso que eu não tive notícias do que aconteceu com o seu antigo acampamento. Se eu soubesse, eu teria ido ajudar, pode ter certeza disso. Wales pareceu acreditar nas palavras do Admirável Rei do Oeste. Ele balançou a cabeça e acenou com a mão e disse: Bom, eu irei aceitar suas palavras. Zal-Rai não saiu da carruagem. Ele estranhamente olhou para Wales e para o Admirável Rei do Oeste. Atualmente, o Admirável Rei do Oeste viu que Wales tinha acreditado nele e seus olhos estavam brilhando de felicidade. Mas os olhos de Wales estavam realmente sombrios. Zal-Rai tinha uma compreensão muito clara de Wales. Aqueles olhos sombrios absolutamente não estavam tranquilos. Wales estava escondendo sua raiva profundamente em seu coração. Para Zal-Rai, a questão presente estava ficando cada vez mais interessante. Ele sabia que o Admirável Rei do Oeste já sabia o que tinha ocorrido há muito tempo. Com suas ações atuais, ele deve ter pensado sobre o contra-ataque. Wales também tinha pensado sobre isso há muito tempo. Então, enquanto ele fingia acreditar no Admirável Rei do Oeste, ele na verdade também estava seguindo seus próprios planos. Essa batalha oculta entre as duas pessoas que começou antes mesmo deles se encontrarem estava muito interessante. Zal-Rai pode imaginar que a comoção mais cedo dentro do acampamento também foi orquestrada para confundi-los. Agora Zal-Rai queria ver o que os dois fariam em seguida. Logo,
O grupo chegou do lado de fora do acampamento do admirável rei do Oeste. Zhao Hai observou algo diferente com o acampamento do admirável rei do Oeste. As tendas estavam muito próximas uma das outras e não tinha lugar para um exército descansar. Zhao Hai relembrou da última vez que ele esteve dentro do acampamento do admirável rei do Oeste. O acampamento não parecia diferente disso. Mas ele imediatamente soube que o admirável rei do Oeste queria fazer. O admirável rei do Oeste olhou embaraçosamente para Wales e disse: Meu rei, por causa da tempestade de neve de alguns dias atrás, o nosso arranjo de tendas se tornou denso. Seu exército não tem como atravessar, eu só posso pedir para que o exército do meu rei descanse bem ao lado do acampamento. Wales mostrou um leve sorriso. Admirável do Oeste é educado demais, não precisa se preocupar com isso. Eu vou deixar o exército descansar aqui fora primeiro. Depois de dizer isso, ele acenou a mão e chamou Connie. Ele então sussurrou algumas ordens para Connie no seu ouvido. Connie assentiu e ordenou: descanse aqui. A cavalaria de Touro Hercúleo foi incapaz de entender as instruções de Wales, mas eles ainda pararam. Neste momento, Wales se virou para a carruagem de Zhao Hai e disse: Pequeno Hai, venha com o irmão mais velho descansar dentro do acampamento do admirável rei do Oeste. Zhao Hai sorriu fracamente e abriu a porta da carruagem. Ele saiu e fez uma reverências. Zhao Hai cumprimenta o admirável rei do Oeste. Depois de ver Zhao Hai, a expressão do admirável rei do Oeste piorou. Ele não tinha visto a carruagem de Zhao Hai antes, especialmente a carruagem pessoal de Zhao Hai. Quando ele viu que a bandeira de guerra do rei estava inserida na carruagem, ele pensou que Mendes ou Yale estariam lá dentro. Nunca em 1000 anos ele esperava que Zhao Hai iria estar sentado lá dentro. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever em nosso podcast no Castbox, marcar em gostei e compartilhar com os amigos. Isso é muito importante, para que possamos trazer mais capítulos e mais áudio novels. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.